Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. Nós estamos realizando a nossa jornada de meditação sobre o livro dos Provérbios. Encontramos-nos na parte do prólogo, ainda no primeiro capítulo, recordando que o prólogo desta obra compreende os 9 primeiros capítulos. Hoje nós meditaremos o versículo 17, que dentro do prólogo faz parte daquela seção que nos recomenda a fugirmos das más companhias. O sábio, o Pai, o próprio Deus, nos convida, como filhos amados, a fugirmos da companhia dos pecadores, dos homens da maldade. E, inclusive, nós ouvimos nos versículos anteriores as promessas que são feitas pelos pecadores, àqueles aos quais eles convidam para participar dos seus pecados, da sua vida que não está de acordo com a vontade do Senhor, que não está em conformidade com a lei de Deus, as práticas que não condizem com a ética, com a moral daqueles que seguem o caminho do Senhor. E não só desses, mas eu até ousaria dizer, e com muita propriedade, daqueles que inclusive buscam viver de acordo com a natureza humana, com a moral humana. Pois bem, o versículo 17 diz assim: porque em vão se estende a rede à vista de qualquer ave. O que este versículo quer nos mostrar ao utilizar esta metáfora? Ao utilizar a metáfora da caça, que nos apresenta, no caso, o homem, o caçador, que estende a rede para pegar a ave. O caçador aqui representa o pecador. A ave aqui representa aquele que ouve a voz do Senhor, guarda a palavra do Senhor e põe em prática. Ou seja, o filho ao qual o pai, o sábio, está convidando a dar ouvidos à sua palavra, porque a palavra do pai, a palavra do sábio, nada mais é do que reprodução da palavra do Senhor. O caçador tenta capturar a ave, tenta fazer com que a ave seja pega por ele. Mas o versículo diz que esse empreendimento é em vão quando é feito à vista da ave, quando isso é feito aos olhos, diante dos olhos da ave. Obviamente, o passarinho que vê o caçador estendendo a sua rede não passará, não se deixará ser capturado naquela rede. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus aqui está nos fazendo um convite a desenvolver uma visão que possa compreender as intenções dos maus, ainda que essas intenções estejam disfarçadas de bons propósitos. Compreender o movimento dos maus. Em outras palavras, Deus está nos convidando à vigilância e à prudência. É sempre necessário que nós estejamos em vigilância. Se nós vigiarmos, nós saberemos compreender, nós iremos perceber com o senso da fé, porque a vigilância
e a prudência aguçam em nós o senso da fé, da percepção da realidade com o olhar de Deus. Se nós vigiarmos, nós iremos perceber que, por mais que algo se apresente para nós como bom, ou me permitam dizer de maneira escrachada, aí nós se aparece já mostrando a intenção de maldade, aí já é perceptível aos nossos olhos. Temos que ter a coragem de dizer não de forma categórica, mas se algo se apresentar com o disfarce do bom propósito, este senso da fé nos conduzirá a tomarmos a decisão correta. De algum modo, nós perceberemos se ali está ou não está a vontade de Deus. Se cheira algo de errado. Sim, para isso é necessário muita estrada, muita prática. A prática da vigilância. Vigiar sobre o nosso coração, porque o nosso coração é enganador. As nossas emoções são enganadoras, os nossos sentimentos. Quando a gente toma a decisão simplesmente guiado pelas emoções, nós tendemos a cair. Então, desenvolver a vigilância para que nós, como aves, possamos ver a rede que é armada diante de nós. Para que nós, como donos de asas, aliás, a expressão que aparece aqui é exatamente dono de asas, não é literalmente ave, né? Lá na língua original em que foi escrito o livro dos Provérbios. Nós, como donos de asas, possamos voar para longe e nem passar por perto da rede que tenta nos puxar, nos prender, tirar a nossa vida, nos afastar da vida da graça de Deus. Sobre a vigilância, o nosso querido e amado Papa Francisco, pelo qual pedimos a sua oração, a oração pela restituição da sua saúde. O Papa Francisco nos dá uma palavra que nos chacoalha, que nos convida a não perdermos de vista o fato de que nós precisamos vigiar. Assim nos diz Francisco. Não é suficiente fazer um bom discernimento e uma boa escolha. É preciso permanecer vigilante. Mesmo após se fazer um bom discernimento, uma boa escolha, é preciso permanecer vigilante. Prossegue o Santo Padre. Precisamos permanecer vigilantes, vigiar o coração. Se falta a vigilância, será muito forte o risco de que tudo se perca. Tudo está no lugar, tudo está em ordem, mas onde se encontra o dono da casa? Mesmo depois de ter feito o discernimento diante de uma ação, diante de uma escolha, diante do caminho a ser percorrido, mesmo tendo arrumado a casa, ainda assim não é suficiente, segundo o Santo Padre. E ele prossegue. Onde está o dono da casa? Não está presente. Essa metáfora utilizada pelo Santo Padre, a presença do dono da casa, ou o dono da casa presente em estado desperto, quer significar exatamente a vigilância. Assim ele prossegue. Não há ninguém que vigie sobre ela, a casa, e a salvaguarde. Eis o problema. O dono da casa não está presente. Saiu, distraiu-se. Ou está em casa, mas adormeceu. E, portanto, é como se não estivesse presente. Não está vigilante, não está atento, pois sente-se demasiado seguro de si mesmo e perdeu a humildade de salvaguardar o próprio coração. Esse é o problema, meus irmãos e minhas irmãs. Sentir-se demasiadamente seguro. Sentir-se possuidor do domínio das suas próprias faculdades.
começar a atribuir a si mesmo a vitória alcançada, o caminho empreendido até o presente momento. Esse é um grande problema. A soberba espiritual. Porque nos faz perder de vista que tudo alcançamos pela graça do Senhor. Mas vamos prosseguir. O Santo Padre continua a sua reflexão. Devemos preservar sempre a nossa casa, o nosso coração, e não nos devemos distrair e ir, pois o problema é este. Apaixonou-se demasiado pela casa, ou seja, por ele mesmo, e deixou de esperar o Senhor, de aguardar a vinda do esposo. A pessoa começa a atribuir a si mesmo quando falta vigilância, quando falta humildade, começa a atribuir a si mesma as vitórias alcançadas, o caminho percorrido até o presente. Deixa de esperar no Senhor. Por quê? Porque já não olha mais como algo concedido por Deus, mas algo alcançado por suas forças. Uma coisa é certa, tem a ver com o mau orgulho, com a presunção de estar certo, de ser bom, de estar bem. Devemos permanecer vigilantes, velar sobre o coração. Se hoje eu perguntasse a cada um de nós, e também a mim mesmo, o que acontece no teu coração? Talvez não saibamos dizer tudo. Diremos uma ou duas coisas, mas não tudo. Velar sobre o coração, pois a vigilância é sinal de sabedoria, é sobretudo sinal de humildade, pois temos medo de cair, e a humildade é a via mestra da vida cristã. Perfeito. O Santo Padre, o Papa, fecha com chave de ouro. Perfeito. Velar sobre o coração. Não presumamos que já chegamos à meta. Não presumamos que já somos santos o suficiente. Reconheça que muitas vezes no seu coração se passa o desejo de vingança, de fazer mal ao outro, de dar o troco, de ensinar uma lição. Reconheça que muitas vezes em seu coração se passam desejos egoístas. O orgulho está presente. É a vigilância constante e o olhar fixo no Senhor que nos faz compreender que nós precisamos todo santo dia lutar para vencer esses sentimentos. Porque senão, quando nós tirarmos o olhar do Senhor, Deus nos livre disso, se nós fizermos isto, nós passaremos, inclusive, por achar que tudo já está organizado, que já vencemos, nós passaremos a achar que todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções são normais e legítimas. E passaremos, inclusive, a travestir de santidade aquilo que, no fundo, são desejos ilícitos em nós. Vigiemos, porque deste modo o caçador não nos pegará. Teremos asas para voar. Esperemos sempre no Senhor. Inclusive, eu quero finalizar com uma passagem do livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Capítulo 40, os versículos de 28 a 31. Diz assim: Não o sabes? Não o aprendeste? O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra, sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia. Correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar.
aqueles que confiam no Senhor, aqueles que contam com o Senhor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que estão vigilantes, recebem forças do Senhor. O Senhor dá-lhes asas, asas de águia. E por isso, correm, não se fatigam. Não se fatigam até mesmo do ato de vigiar. A vigilância não o cansa, mas pelo contrário, a vigilância o faz depositar no Senhor os seus fardos e faz com que o seu coração esteja na presença de Deus, atento a seguir a vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos vigilantes, que o Senhor sempre nos dê asas de águia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.